que o próprio Tarcísio de Freitas, o Gomes de Freitas, disse, ele que é o pré-candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, numa fala ali a empresários e fazendeiros da região de Presidente Prudente, uma área de intensa disputa, inclusive entre grandes produtores rurais e assentados do movimento dos trabalhadores rurais sem terra do Brasil. Vamos ouvir o que disse o Tarcísio de Freitas. Bom, o Pontal do Paranapanema tem que deixar de ser a terra do MST. Aliás, esse fantasma do MST tem que ser banido do Brasil. Porque a única coisa que eles trouxeram até hoje foi insegurança. Insegurança para o campo, insegurança para o crédito, para o investimento. Aquela turma que no final das contas foi muito usada por esses sujeitos, né, e uso político, mas a turma que está com orelha queimada de sol, calo na mão, para que eles possam ter o acesso a crédito, para que eles possam tirar o seu sustento da terra. Inclusive, essa região a que o Tarcísio se refere, ela começou a ser ocupada pelo MST em 1990 e cálculos do próprio movimento estimam que nesse ano existam ali 117 assentados rurais, abrigando cerca de 7 mil famílias camponesas que ocupam uma área de 170 mil hectares. Muito bem, Zoe, você começa, meu amor? Começo, com todo prazer. Eu estava vendo umas notícias hoje, essa aqui é do Ministério Público do Estado de Goiás, de 28/11/2018. Integrantes do MST são condenados por organização criminosa, esbulho e roubo praticados em Santa Helena. Assim como essa notícia, tem várias desses criminosos e das invasões que eles fazem. Agora, no governo Bolsonaro, caiu completamente. Eu estou com uma tabela aqui desde a época do FHC. Na época do governo FHC, eram quase 2.500, tá? 2.500 invasões. Com o Lula, 1968. Com a Dilma, 969. Com o Temer, 54 invasões. E com o governo Bolsonaro, 14 invasões. Por quê? Porque ele passou a dar o direito desses fazendeiros se armarem. Agora, os fazendeiros, eles têm como defender a sua propriedade. Não pode chegar qualquer vagabundo lá, que não trabalha, que não faz nada, e quer invadir, e ter que sair da sua propriedade e ceder para esses vagabundos. É isso que eles são, grupo terrorista, criminosos. Então, o governo Bolsonaro, ao invés de dar voz para essas pessoas, se reunir com eles, assim como o Lula, o Alckmin, a Dilma faziam nos seus governos, o Bolsonaro, comigo não, eu não quero papo com eles. Para quem que o Bolsonaro deu voz no seu governo? Para o agronegócio, que esses sim colocam alimentos no prato das famílias brasileiras, colocam alimentos para o mundo, porque o Brasil, o agronegócio brasileiro, alimenta os outros países, incluindo a própria China, senão os chineses estariam morrendo de fome. Então, o Bolsonaro, ele tirou a voz desses criminosos e deu para o agronegócio, que de fato trabalham no campo. Muito bem, gente, vamos conversar um pouquinho a respeito dessa fala do Tarcísio aí, Guga, porque ele está refletindo mesmo o discurso do presidente Jair Bolsonaro. E a gente até aqui no programa, eu acho que foi a Paulinha que trouxe há algum tempo atrás, né, Paula, essa diferença do Tarcísio para o Bolsonaro, que o Tarcísio era um cara mais ameno, as falas dele não eram tão fortes assim quanto as do presidente. A gente conhecia pouco de uma personalidade do Tarcísio, ele sempre muito técnico, sempre respondendo a pergunta ali, enfim, com as coisas da pasta dele, porque então ministro da infraestrutura, e agora eu acho que a gente está conhecendo o Tarcísio candidato, né? Então, mas eu quero saber, estrategicamente, eleitoralmente, isso é bom para o Tarcísio? Isso é pura estratégia. Isso é pura estratégia política. A princípio, o Tarcísio não queria se colar muito ao Bolsonaro. Até 10 dias atrás, o Tarcísio estava evitando se colar muito ao Bolsonaro. Isso até criou uma rusga entre eles. O Bolsonaro estava reclamando que ele não estava usando a imagem do Bolsonaro e que ele também não estava pedindo dinheiro para a campanha para o Bolsonaro. E aí, agora, vendo que o Rodrigo Garcia está crescendo, está se aproximando dele, que o Tarcísio está em segundo nas pesquisas, a estratégia está mudando. Ele quer se colar mais, sim, ao Bolsonaro. E uma das maneiras de se colar mais ao Bolsonaro é fazer um discurso mais virulento também, mais bolsonarista. Não é a primeira vez que ele faz isso. Meses atrás, se referindo ao Lula, sem citar o Lula diretamente, ele falou: corrupto tem que ir para o inferno.
para o raio que o parta, pra puta que pariu. Ele falou desse jeito. Então, assim, ele já estava querendo ali fazer um discurso mais virulento, né? Uma coisa mais bolsonarista, de atacar os adversários, de criminalizar. E hoje, e agora, ontem, né, com esse discurso sobre o MST, ele mais uma vez faz isso, tenta vestir essa roupagem daquele bolsonarista, daquele que ataca o MST, ataca a esquerda. É um pouco estratégia política, óbvio que não sei se vai dar muito fruto, mas a intenção dele é se aproximar mais do bolsonarismo agora. Sobre o MST, você pode falar que tem invasões que são discutíveis, que você pode achar gente ali dentro que cometeu crime, porque é gigantesco o MST. Agora, o MST tem um lado muito positivo, não dá para criminalizar esse movimento. Tem quase 2.000 escolas que são tocadas pelo MST, são quase 200.000 alunos que recebem educação graças às escolas do MST. Tem escola do MST que já foi considerada a melhor do estado, no Piauí. Isso aconteceu, então são boas escolas. E o MST, durante a pandemia, está sendo... A Zoe falou que o agronegócio alimenta o mundo inteiro, o resto do mundo. Mas o MST é um dos que mais está doando alimento dentro do Brasil, que mais está ajudando durante a pandemia, pessoas em situação de miséria, doando alimentos, principalmente no campo, é o MST. Sim. Então, não dá pra gente criar essa imagem de demonizar como fez o Tarcísio. Eu acho errado. Paulinho, show repercutindo um pouco a fala de Tarcísio Gomes de Freitas, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo aqui pelo PL? Não, Tarcísio é pelo Republicano. Perdão. Ele é o candidato do Bolsonaro. Republicanos, exatamente. Que disse que o MST tem que ser banido do Brasil. Paulinho Figueiredo, o seu comentário. Pois é, eu vou deixar o Stedley, né, o João Stedley, que é o líder do MST, eu vou deixar ele definir o próprio MST, as palavras dele. Uma entrevista para uma matéria reproduzida pelo Zero Hora diz o seguinte: ele definiu o MST como um exército de 23 milhões de pessoas que não podem dormir enquanto não acabarem com eles, os latifundiários. É o mesmo que mandou dar uma mijadinha na porta de certas instituições quando as pessoas passassem. E aí as pessoas consideram uma fala forte, as palavras do Guga virulentas, uma coisa de bolsonarista que está criminalizando um bando de vagabundos. Vagabundos. MST é uma organização de vagabundos. Não significa que não possa ter boas escolas lá dentro, etc. Não, o propósito da organização não é esse. O propósito da organização é desrespeitar a propriedade privada. Ora, eu fico pensando assim, e isso sempre me surpreende, porque quando estamos falando aqui, agora há pouco a gente falou de uma carta em defesa da democracia. De onde surgem as democracias? Surgem da filosofia do John Locke, do filósofo John Locke, que definiu como princípios fundadores e naturais a defesa, o direito à vida, liberdade e propriedade. Propriedade é um conceito fundacional das democracias. E, no entanto, quando você fala assim de... o MST, você fala mal do MST, de um movimento que existe e cujo propósito, cujas ações principais, segundo o próprio Stedley, tem um exército, cujas ações principais são acabarem com eles, invadirem propriedade, e quando invadem... Ora, as pessoas que estão acompanhando aqui, muitas vezes estão em áreas urbanas, não têm noção do caos que as ações do MST causavam no Brasil antes do governo Bolsonaro. Caos. Ainda causam de vez em quando, mas muito menos. A Zoe trouxe muito bem os números. Tem outros números que são importantes de serem trazidos para as pessoas que realmente querem falar de regularização fundiária, por exemplo, que é um tema importante. Por exemplo, recorde de regularização de distribuição de títulos de propriedades rurais foi no governo de quem? O governo de Bolsonaro. Entre 2019 e 2022, o governo entregou mais de 362 mil títulos de propriedade rural. O programa Titula Brasil. O número supera os 99 mil emitidos no mandato de Lula e os 166 mil no governo Dilma de 2011 a 2016. Ou seja, em pouco mais de 3 anos, o governo Bolsonaro emitiu mais do que a soma de títulos de propriedade do que todo o governo do PT, mas muito mais
né? 166 mais 99 Paulinho, mil são 265. 100 mil a mais, praticamente, no governo Bolsonaro. Então, se alguém está preocupado... relatório, hein? Não, mas se alguém... Tô lendo a matéria... Mas a esquerda não gosta de dados? Vocês só estão pegando o relatório. Mas eles Um negam pega a o relatório realidade. do MST, o outro Eu não pega o peguei relatório relatório nenhum. Paulo, eu gosto de citar dado, porque não é... Pois os é, dados o Guga não adora mentem. dados também, quando é favorável a ele. Então você. Meus amores, Eu sinto que Paulo, eles estão os magoados. números não mentem. Então, assim... eu entendo, né? Paulinho. Quem tá Os números, não